seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa primeira aula aqui da disciplina Mercado Atual do Trabalho. Hoje nós vamos abrir a porta para um tema, né, que com certeza, né, tem tudo a ver com a sua vida, com o seu futuro e com as suas escolhas, né? E não só escolhas que você faz, né, no seu atual momento de vida, mas também escolhas você vai fazer daqui para frente. Talvez você já esteja dando seus primeiros passos profissionais, trabalhando em algum lugar, nem que seja, né, fazendo bico ou, né, até mesmo você pode estar numa oportunidade, né, aliás, num momento diferente onde você busca oportunidades. De qualquer forma, entender como o mundo do trabalho funciona hoje e como ele chegou até aqui com certeza, faz toda a diferença na hora de planejar o seu caminho. E exatamente isso e por isso é que nós vamos nessa primeira aula te passar aí, né, as transformações, sobre as transformações no mundo de trabalho, ok? Mas antes da gente entrar em detalhes históricos, né, eu quero que você pense em algo. Tá? Eu quero te levar a uma reflexão. O trabalho, ele não é só um emprego. Ele é, na realidade, o reflexo das necessidades Opa, deixa eu retornar. O trabalho não é só um emprego. Ele é um reflexo das necessidades e das tecnologias de cada época. A forma como as pessoas trabalhavam há 200 anos atrás não combina, óbvio, com o mundo de hoje. E a forma como trabalhamos hoje provavelmente não vai combinar com o mundo de amanhã. E é aí que está o segredo. Quem entender essas transformações consegue se preparar melhor, fazer escolhas mais inteligentes e se adaptar aos novos desafios que surgem. O objetivo aqui não é só te ensinar fatos históricos. O que realmente eu quero é que você perceba como essas transformações elas impactam na sua vida. Por exemplo, por que algumas profissões desapareceram? Por que outras surgiram? Porque a tecnologia muda tanto, né, a forma como a gente trabalha. Porque algumas oportunidades parecem crescer muito rápido enquanto outras diminuem. E principalmente, como você pode se encaixar nesse novo cenário de maneira confiante, né? De uma forma que você esteja, né, realmente preparado para ser o protagonista da sua história. Então, durante essa aula aqui, você vai perceber que o mercado de trabalho é como um organismo vivo. Como assim, Igor? Bom, o mercado de trabalho, eu falo que ele se compara, né, ao organismo vivo. Por quê? Porque ele muda, ele evolui, ele se adapta. Cada evolução industrial trouxe um novo jeito de produzir. Trouxe novas máquinas, novas formas de consumo, novas profissões e até mesmo novos estilos de vida. E agora estamos vivendo uma das maiores transformações da história, a era da tecnologia avançada, da inteligência artificial, do trabalho remoto, da globalização e das habilidades humanas como diferencial. Então, o título aqui dessa aula, Transformações no Mundo do Trabalho, eu quero te levar a uma compreensão que nós não estamos apenas falando de máquinas e fábrica, nós estamos falando de você, das suas escolhas, da sua carreira e das suas possibilidades. Então, cada elemento dessa aula vai te ajudar a compreender melhor o cenário onde você vai construir o seu futuro profissional. E não importa se você sonha em ser um gestor, uma gestora, um designer, um programador, um técnico, um empreendedor, né, um criador ou uma criadora de conteúdo, um analista ou qualquer outra coisa. Entender do mercado é o primeiro passo para entrar nele com segurança. Com segurança. Por isso, abra sua mente,
conecte, né, ao que nós vamos estudar, né? Deixa o celular aí de lado, ok? Porque o futuro não é algo que simplesmente acontece, é algo que você constrói. Então vamos entender exatamente o que esperamos, né, que você aprenda e leve daqui hoje. É, os objetivos que aí aparecem, né, pode parecer até algo simples, mas na verdade é uma parte muito importante do processo de aprendizagem, porque quando você sabe onde quer chegar, fica muito mais fácil entender o caminho. O objetivo principal dessa aula é de te ajudar a compreender como o mundo do trabalho se transformou ao longo da história. É, porque isso influencia diretamente a forma como você estuda, trabalha, toma decisões para o seu futuro. Então, quando nós falamos sobre transformações do mundo do trabalho, não estamos apenas falando de datas, máquinas ou inventores. Estamos falando sobre gente. Gente, pessoas como eu e você. Gente que precisou aprender coisas novas, se adaptar, mudar de profissão, reinventar o seu jeito de trabalhar e até repensar o significado de ter uma carreira. Por isso, o primeiro objetivo aqui do nosso encontro é fazer com que você entenda as grandes mudanças que aconteceram nas formas de produzir e trabalhar, desde as primeiras fábricas até o cenário super tecnológico que vivemos hoje. Você vai descobrir que nada disso aconteceu por acaso. Cada transformação veio aí acompanhada de novos desafios e oportunidades. Então é fundamental enxergar esses movimentos porque o futuro tende a seguir o mesmo ritmo, mudanças rápidas, intensas e imprevisíveis. Um outro objetivo aqui do nosso encontro é que você comece, né, a reconhecer os fatores que fizeram o mercado de trabalho evoluir. Nós vamos falar sobre tecnologia, indústria, globalização e comportamentos sociais que impactam diretamente nas profissões, como por exemplo, porque tantas tarefas manuais hoje são feitas por máquinas, porque tantas pessoas trabalham em casa, porque algumas profissões cresceram tanto enquanto outras quase desapareceram. Quando você entende o porquê das mudanças, automaticamente se torna mais preparado para navegar pelas oportunidades que surgem. E o terceiro objetivo dessa aula é te ajudar a perceber como essas transformações afetam o seu futuro. Não importa se você já trabalha, se está começando agora ou se ainda está pensando no que quer fazer. Todas essas mudanças já fazem parte da vida. Talvez você já esteja aí percebendo isso nas empresas, né? Como, né, as empresas procuram, inclusive, jovens com mais autonomia, criatividade, responsabilidade, conhecimento digital, né, e capacidade de aprender rápido. Por que esses comportamentos se tornaram tão importantes? Porque o mundo mudou e mudou muito rápido. O profissional que quer se adaptar precisa acompanhar esse movimento. E o quarto objetivo dessa aula é estimular que a sua estimular sua reflexão pessoal. Enquanto falamos sobre o passado e o presente do mercado de trabalho, eu quero que você pense: onde eu me vejo nesse cenário? Quais as habilidades, né, que eu tenho e combinam com o mercado atual? Quais habilidades eu preciso desenvolver? Quais oportunidades, né, surgiram e vão surgir, que eu não percebi e eu posso, né, aproveitar essas oportunidades? A ideia é que você comece desde já a enxergar a sua carreira como algo que pode e deve ser planejado. E, finalmente, o quinto objetivo dessa aula é te preparar para tudo que ainda nós vamos explorar nas outras aulas, em outras disciplinas. Hoje nós vamos montar a base, porque sem essa base seria muito mais difícil entender porque o mercado atual funciona, né, como funciona, ou porque profissões novas aparecem quase todo dia, ou mesmo porque as empresas mudam seus processos tão rápido. E ao entender essas transformações iniciais, você vai estar mais pronta para entender temas como empregabilidade, tecnologia digital, habilidades do futuro, empreendedorismo e muito mais. Então, resumindo de forma clara e objetiva,
Os objetivos dessa aula é entender como o trabalho evoluiu ao longo do tempo, reconhecer os fatores que influenciam o mercado profissional, perceber como essas mudanças afetam o presente e o futuro, refletir sobre seu papel neste cenário e preparar você para compreender, né, o mercado atual e se posicionar melhor nele. Se você sair dessa aula com a sensação de que entende melhor o mundo ao seu redor e o lugar que você quer ocupar nele, então nós teremos cumprido, eu terei cumprido aqui minha missão. Agora, se você já sabe, então, o que nós vamos aprender, nós podemos seguir para a próxima parte e mergulhar juntos aí nessa jornada sobre transformações no mundo do trabalho, ok? Bom, agora então que você já sabe os objetivos da nossa aula, e é hora de dar o primeiro passo para entender o que realmente acontece com o mercado de trabalho ao longo do tempo. Quando você olha para o mundo de hoje, cheio de tecnologia, celulares, aplicativos, trabalho remoto, máquinas que fazem quase tudo, é até difícil imaginar que um dia o trabalho foi totalmente diferente. Mas para entender onde nós estamos, nós precisamos olhar para trás e perceber como tudo começou, né? O mercado de trabalho mudou de uma forma tão profunda que se uma pessoa de 200 anos atrás aparecesse hoje, ela teria dificuldade até de entender o que é trabalho. Porque antigamente a maior parte das pessoas vivia no campo, plantando, colhendo, criando animais, produzindo artefatos simples com as próprias mãos. Praticamente tudo era artesanal. Tudo era feito com muito esforço físico e muito tempo. Então, o trabalho era lento, repetitivo e dependia totalmente da força humana ou dos animais. Mas então vieram as grandes mudanças. E olha, essas mudanças não foram pequenas. Cada etapa dessa transformação levou o mundo para um novo rumo, quando surgiram as primeiras máquinas a vapor. Por exemplo. Então, aí, quando começamos com a invenção da máquina a vapor, a produção deixou de ser algo manual e passou a ser feita de forma muito mais rápida. E esse só foi o começo. As fábricas surgiram, as cidades cresceram e milhares de pessoas saíram do campo para trabalhar com máquinas. E isso mudou completamente a vida das pessoas. Com o tempo, outras tecnologias foram surgindo. A eletricidade, os motores, os computadores, a internet, e cada inovação dessas fez com que as profissões mudassem, novas atividades surgissem e outras profissões desaparecessem. Para você ter uma ideia, muitas das profissões mais procuradas hoje nem existiam há 20 anos atrás. E muitas profissões do passado simplesmente deixaram de existir porque elas foram substituídas por máquinas ou por processos mais eficientes. E olha que interessante, quanto mais o mercado muda, mais a forma de trabalhar também muda. Antes, trabalhar significava aí passar horas, né? Passar horas no mesmo lugar, fazendo tarefas repetitivas e seguindo ordens rígidas. Hoje, trabalhar pode significar estar conectado de qualquer lugar, né, e resolver problemas de forma criativa. Né, lidar com pessoas, tomar decisões importantes ou operar ferramentas tecnológicas que fazem parte do seu dia a dia. Outro ponto importante é que, antigamente, as pessoas elas entravam no emprego e ficavam nele por décadas. Era comum ver alguém trabalhar a vida inteira na mesma fábrica ou na mesma empresa. Hoje isso significa, né, e aliás, hoje isso quase não existe mais. As empresas mudam rápido, o mercado muda rápido, né? E as pessoas também precisam mudar para acompanhar. É comum, né, alguém trocar de área, aprender habilidades novas ou até mesmo criar a própria forma de trabalho. Tudo isso faz com que as exigências do mercado também sejam outras. Não basta mais saber fazer o básico. É preciso aprender o tempo todo. Se atualizar, ser criativo, ter iniciativa, saber lidar com pessoas e resolver problemas. As famosas soft skills, que são habilidades comportamentais, se tornaram tão importantes quanto o conhecimento técnico. Além disso, a globalização e a tecnologia conectaram o mundo de uma maneira impressionante. Hoje você compete
por vagas, não apenas com pessoas da sua cidade, mas com pessoas do país inteiro e até de outros países. Ao mesmo tempo, novas oportunidades surgem o tempo todo. Empregos digitais, trabalho remoto, profissões ligadas à tecnologia, profissões também ligadas à sustentabilidade, comunicação, criatividade. Então, quando perguntamos como que o mercado de trabalho mudou, a resposta é: mudou tudo. Mudou tudo. A forma de produzir, a forma de contratar, a forma de trabalhar, até o que significa ser um profissional. Mudaram as demandas, mudaram os profissionais desejados e mudaram as possibilidades. Mas isso não é motivo para preocupação, e sim para motivação. Por quê? Porque no meio de tanta mudança surge aí um novo mundo cheio de oportunidades para quem está disposto a aprender, a se adaptar, a se destacar. Você está entrando no mercado justamente em uns momentos mais incríveis que existem, que existiu. Por quê? Porque existem caminhos variados, diferentes, acessíveis para construir aí uma carreira com sentido e realização. E agora que você já entendeu as mudanças, né, e como elas foram profundas, vamos avançar aí para entender as grandes fases dessa transformação. Começando pelas revoluções aí. Deixa eu ver aqui o slide. Opa, vou voltar aqui. Começando aí, né, pelas revoluções industriais, os marcos, né, que mudaram o mundo de trabalho, né, de forma significativa. Então veja, deixa eu voltar aqui no slide. Opa, legal, vamos lá. Agora que a gente entendeu que o mercado de trabalho mudou, e mudou muito, é hora de conhecer os momentos mais importantes dessa transformação, dessas transformações. As revoluções industriais. Elas são como capítulos decisivos de uma série, né? Aqueles episódios que viram a chave e mudam tudo dali para frente. Cada revolução industrial trouxe novas tecnologias, novos comportamentos, novas profissões e novas formas de viver. E o mais interessante é que, mesmo que você nunca tenha parado para pensar sobre isso, o jeito como você vive hoje é consequência direta dessas revoluções. Vamos começar pela primeira revolução, que é a Revolução Industrial, lá, né, no século XVIII. Nessa época, a maior parte das pessoas vivia no campo e trabalhava na agricultura. Mas tudo começou a mudar quando surgiram as máquinas, né, movidas a vapor. Isso permitiu que a produção deixasse de ser totalmente artesanal e passasse para dentro das fábricas. Antes, um tecido levava horas para ser feito à mão. Agora, máquinas faziam o trabalho muito mais rápido. Isso mudou não só a forma de produzir, mas mudou também a vida das pessoas. Cidades cresceram, novas profissões surgiram e o trabalho passou a ser dentro de fábricas barulhentas, repetitivas e cansativas. A primeira revolução trouxe velocidade, mas também trouxe grandes desafios sociais. Depois veio a segunda revolução industrial no final do século XIX e início do século XX. Foi quando a eletricidade entrou em cena, junto com os motores mais potentes. Produtos em larga escala e linhas de montagem surgiram. Isso fez com que os produtos ficassem mais baratos e acessíveis, mas também transformou para sempre a organização do trabalho. As empresas ficaram maiores, mais complexas e o mundo começou a se globalizar. Foi nesse período, inclusive, que surgiram automóveis, telefones e as grandes indústrias. O trabalho se tornou mais especializado e surgiu uma necessidade maior de qualificação. A terceira revolução foi a revolução industrial já né, no começo do século XX e trouxe aí uma das maiores mudanças da história, que foi a tecnologia da informação. Essa terceira revolução industrial, que começou no século XX, ela trouxe a mudança, né, uma mudança histórica com a tecnologia da informação. Computadores, sistemas automatizados, internet, comunicação digital transformaram tudo o que nós conhecemos. Foi nesse momento que o trabalho deixou de depender tanto da força física e passou a exigir raciocínio, inovações e habilidades técnicas. Profissões como programador, analista de sistemas, designer digital, técnico de informática surgiram justamente por causa dessa revolução. O mundo ele ficou mais conectado e o trabalho também. E agora nós chegamos na quarta revolução, deixa eu mudar aqui,
que é a famosa indústria 4.0, a quarta revolução industrial, que é exatamente o momento que nós estamos. São robôs inteligentes, inteligência artificial, sistemas que aprendem sozinhos, internet das coisas, automações avançadas, trabalho remoto, aplicativos, plataformas digitais, tudo isso faz parte dessa nova fase. É como se as máquinas da revolução passada tivessem ficado inteligentes. A tecnologia a tecnologia não é só, na realidade, é, uma ferramenta. Ela agora participa, na realidade, das decisões, otimiza processos e cria novas oportunidades de carreira todo dia. Isso é muito legal. Então, muitas pessoas, na realidade, têm até medo dessas mudanças, achando que a tecnologia, as máquinas vão tomar os empregos. A verdade é que elas realmente substituem algumas funções repetitivas, mas também criam oportunidades que antes eram inimagináveis. Pense no mundo, dos influenciadores, desenvolvedores, analistas de dados, criadores de conteúdos, especialistas em marketing digital, profissionais de cibersegurança. Nada disso existia há poucos anos. Outra coisa sobre as revoluções industriais é que cada etapa exigiu que as pessoas aprendessem novas habilidades. Na primeira revolução era preciso operar máquinas simples, na segunda trabalhar com motores e linhas de montagem, na terceira dominar computadores e na quarta nós precisamos do raciocínio crítico, da criatividade, da inteligência emocional e o domínio da tecnologia. Ou seja, as revoluções industriais, elas moldaram o mercado de trabalho, mas também moldaram a forma como as pessoas devem se preparar. Hoje, quem tem capacidade de aprender rápido, se adaptar, pensar de forma criativa e trabalhar bem com as tecnologias, ganha destaque no mercado. E é justamente por isso que entender desse processo histórico é tão importante, porque ele te ajuda a perceber que nada acontece por acaso. O mercado não mudou do nada, ele evoluiu porque a sociedade evoluiu. E você precisa evoluir junto com ela. Então, conhecendo aí essas 4 revoluções industriais, eu quero que você entenda ainda mais profundamente é, essa tal de indústria 4.0. O cenário onde você está construindo a sua carreira. A indústria 4.0, também chamada de quarta revolução industrial, talvez você já tenha até ouvido esse termo, a quarta revolução industrial ou indústria 4.0. A gente vê muitas vezes esse termo na TV, nas redes sociais, em palestra, enfim. Mas afinal, o que significa isso e por que é tão importante? Para começar, pense no seu cotidiano aí. Você usa celular para tudo, para mandar mensagem, para estudar, para pedir comida, para chamar transporte, para ouvir música, para assistir vídeo, comprar coisas. Tudo isso faz parte de um sistema extremamente avançado que conecta pessoas, empresas, dados e máquinas o tempo todo. E nada disso seria possível sem a indústria 4.0. Então, a indústria 4.0 é marcada pela união de tecnologias digitais com tecnologias físicas e biológicas. Parece complicado, mas é mais simples do que parece. Significa que agora nós temos máquinas. Essa palavra está me fazendo enrolar aqui. Agora nós temos máquinas capazes de pensar, aprender, se comunicar e até tomar decisões. São tecnologias como inteligência artificial, internet das coisas, robótica avançada, big data, impressoras 3D, computação em nuvem e muito mais. Então, vamos pensar até em alguns exemplos práticos. Hoje existem, por exemplo, geladeiras inteligentes que avisam quando a comida acabou, carros que dirigem sozinhos, robôs que realizam cirurgias complexas, aplicativos que adivinham o que você quer ver, ouvir e até comprar, máquinas que aprendem com erros e melhoram continuamente, empresas que tomam decisões com base em dados gigantescos analisados em segundos. Isso não é mais filme do futuro, é a nossa realidade.
E por que isso importa para você, que está entrando, que está envolto aí no mercado de trabalho? Porque a indústria 4.0 está mudando o jeito de trabalhar. As profissões que existem também estão mudando, as habilidades necessárias, até o que as empresas valorizam nos profissionais também está mudando. O mercado ele ficou mais dinâmico, mais exigente, mas também cheio de oportunidade. Por exemplo, muitas atividades repetitivas e manuais estão sendo automatizadas. Isso significa que algumas funções estão diminuindo, mas ao mesmo tempo surgem novas funções ligadas à tecnologia, criatividade, análise, gestão, profissões como análise de dados, desenvolvedor, designer, gestor de mídias sociais, especialistas em logística moderna, técnicos em automações e muitas outras profissões que têm crescido muito. Além disso, a indústria 4.0 não está presente apenas em empresas grandes ou tecnológicas. Ela também está presente em supermercados, bancos, hospitais, fábricas, lojas, restaurantes e até no setor público. Pequenas empresas usam aplicativos para vender, sistemas de entrega automatizados, ferramentas de divulgação, plataformas de gestão e muito mais. Ou seja, não existe mais profissão que esteja 100% fora desse mundo digital. Mas aqui é que mora o grande segredo. Não é só a tecnologia que importa. Na verdade, quanto mais avançada a tecnologia fica, mais valor as empresas dão. Sabe o quê? As habilidades humanas. Coisas que uma máquina não faz, como criatividade, empatia, inteligência emocional, ética, flexibilidade, comunicação e capacidade de resolver problemas. Tudo isso se tornou diferencial. Então a indústria 4.0, ela exige profissionais que saibam aprender rápido e consigam lidar com mudanças constantes e que se sintam confortáveis em trabalhar com tecnologia. Não precisa ser um especialista em tudo, mas precisa estar disposto a evoluir e se adaptar. Outro ponto interessante da indústria 4.0 é que ela trouxe um aumento enorme no número de trabalhos remotos, né, trabalhos híbridos. Muitas empresas permitem que seus funcionários trabalhem de casa, de outros estados e até de outros países. Isso amplia as chances, né, de quem sabe se comunicar bem, né, de usar ferramentas digitais e ser responsável com seus prazos. Por fim, a indústria 4.0, ela cria um ambiente onde cada pessoa precisa assumir o protagonismo da sua carreira. Você não pode mais esperar que a empresa diga tudo o que você deve fazer. Você precisa buscar conhecimento, desenvolver habilidades, ser curioso, curiosa, e estar atento às tendências. Em resumo, a indústria 4.0 é a revolução que coloca você no centro da transformação. É um mundo cheio de possibilidades, mas que exige preparo, né? Dedicação e uma mente aberta para o novo, ok? Bom, entendido este conceito, podemos avançar. Né? Porque agora que você entende o que é a indústria 4.0 e como ela mudou a forma de trabalho no mundo, chegou o momento de falar sobre algo que impacta diretamente o seu futuro. As profissões que estão mudando e as novas oportunidades que estão surgindo. Esse é um dos temas mais importantes, porque ele mostra o que está acontecendo com o mercado e onde estas melhores chances, onde se encontram essas melhores chances para você crescer profissionalmente. Agora, vamos começar por um lado mais conhecido. É uma das profissões que foram impactadas, a gente não pode deixar de falar disso. Talvez você já tenha ouvido falar, olha, talvez você já tenha ouvido alguém dizer algo do tipo, essa profissão vai acabar, ou isso vai ser tudo máquina que irá fazer. Sim, existem atividades que estão diminuindo bastante, especialmente aquelas repetitivas, aquelas manuais, aquelas previsíveis. Por exemplo, operador que fazem processos repetidos em fábricas, funções básicas de escritório está sumindo, atendimento totalmente padronizado, está assumindo também. Muitas dessas tarefas estão sendo substituídas por software, robô, aplicativos e sistemas inteligentes. Mas antes de entrar em pânico, vamos entender uma coisa fundamental. Isso sempre aconteceu ao longo da história. Antes da primeira revolução industrial, muitas pessoas trabalhavam fiando manualmente algodão. Depois disso, as máquinas assumiram essa tarefa. E em vez do mundo entrar em crise, novas profissões surgiram.
Isso se repetiu na segunda revolução industrial, quando a eletricidade e os motores mudaram tudo. E novamente aconteceu na terceira, a terceira revolução industrial com os computadores. Agora, na quarta revolução, o mesmo está acontecendo. Trabalhos, sim, trabalhos desaparecem, mas muitos outros surgem. E surgem em uma velocidade ainda maior. Vamos até falar sobre essas novas oportunidades. Com a tecnologia avançando, surge, na realidade, profissões que não existiam há alguns anos, como analista de dados, desenvolvedor de aplicativo, profissional de marketing digital, criador de conteúdo, especialista em segurança da informação, designer de experiência do usuário, técnico de automação, operadores em máquinas inteligentes, profissionais de logística e e-commerce, gestores em mídias sociais, especialistas em sustentabilidade, e energia limpa, auxiliares técnicos em robótica. Percebe como o mercado está se transformando? As oportunidades elas estão indo muito além do que existia há 20 ou 30 anos atrás. Mas aqui vem algo mais interessante. Não são só as profissões tecnológicas que estão crescendo. Profissões humanas, ou seja, profissões que dependem de empatia, criatividade, relacionamento, sensibilidade, elas estão se tornando cada vez mais valorizadas. E isso inclui profissões tais como psicólogos, educadores, assistentes sociais, profissionais de cuidado e bem-estar, vendedores consultivos, profissionais de comunicação, líderes de equipe. E por que isso está acontecendo? Porque mesmo com toda a tecnologia do mundo, as máquinas não conseguem substituir completamente aquilo que é humano, que é a capacidade de se conectar com o outro, de criar, de sentir, de comunicar e de resolver problemas complexos. Além disso, algumas áreas estão vivendo um boom, um crescimento gigante, especialmente aqui no Brasil. Áreas de logística e transporte, por causa do e-commerce, energia solar e sustentabilidade, saúde e bem-estar, tecnologia da informação, construção civil, serviços financeiros digitais, atendimento especializado e remoto. Outro ponto essencial é que o mercado de trabalho não está mudando apenas na parte técnica, está mudando na forma de trabalhar. Hoje existem pessoas que trabalham de casa, pessoas que trabalham de qualquer lugar, na realidade, do Brasil, e até mesmo do mundo, pessoas que prestam serviços para várias empresas ao mesmo tempo, e até profissões que nasceram 100% na internet. Talvez exista aí um questionamento que aonde eu me encaixo nisso tudo? A resposta é simples, existem dezenas de possibilidades. E todas começam pelo autoconhecimento, pela aprendizagem constante. O profissional moderno ele precisa estar disposto a se reinventar, aprender novas habilidades, acompanhar tendências. Isso não quer dizer que você precisa ser especialista em tecnologia, mas significa que você deve usar ferramentas digitais, pensar de forma crítica, resolver problemas e se comunicar bem. Lembre-se de algo muito importante: não existe profissão melhor ou pior. Existe a profissão que combina com você e com o futuro que você quer construir. As mudanças do mercado não devem ser motivo de medo, mas de motivação. Por quê? Porque elas abrem portas que nunca existiram antes. Agora, depois que a gente entende como surgiram aí, o porquê que surgiram, devido ao avanço tecnológico, as mais diversas oportunidades, eu quero compartilhar com você, tá? Algo muito importante. Já que nós falamos aí sobre as transformações do mercado de trabalho, da indústria 4.0, as novas profissões, chegou a hora de entender, na verdade, um dos pontos mais importantes de toda essa discussão. Quais habilidades o mercado realmente, então, valoriza no dia de hoje? Porque, afinal de contas, você pode até conhecer... Opa, deixa eu voltar aqui. Aqui, relações de trabalho, deixa eu voltar aqui. Agora, eu quero te passar quais habilidades que o mercado realmente valoriza. Porque, afinal de contas, você pode até conhecer agora, a partir de agora as novas tendências, mas o que você consegue fazer, quais habilidades você tem, quais habilidades você precisa melhorar para aproveitar essas tendências. E aqui vai uma verdade importante: o mercado atual não busca apenas conhecimento técnico. É claro que saber usar ferramentas, dominar tecnologia, entender o processo, é óbvio que é essencial, mas não é mais suficiente. Então você precisa refletir o que você tem feito de diferente, que realmente vai fazer você se destacar.
Hoje, né, algo que realmente faz com que os profissionais se destaquem são as soft skills, que são as habilidades comportamentais. Outra habilidade, né, fundamental é a capacidade de aprender de forma contínua. Outra questão fundamental no mundo de hoje, a comunicação, a inteligência emocional, a capacidade de resolver problemas, a criatividade, ok? E a adaptabilidade, né, para as novas ferramentas digitais. E além disso, não posso esquecer de uma habilidade hoje muito valorizada, que se conecta às novas tendências, que é óbvio, né? A capacidade de trabalhar em equipe. Por quê? Até mesmo em trabalhos remotos, à distância, mesmo em atividades que você não está muitas vezes dentro da empresa, você vai ter que se relacionar com seus colegas de trabalho, gestores, clientes. Então, saber colaborar, dividir tarefas, escutar opiniões e contribuir para o grupo é indispensável. Né? E por último, mas não menos importante, não poderia deixar de falar, que é o pensamento crítico, a proatividade e a gestão de tempo. É, tudo isso hoje se faz necessário para o novo profissional. Agora, Igor, como que a gente pode fazer para se preparar para esse novo mercado, para esse mercado atual? Bom, saber teoria é ótimo, mas o que realmente vai fazer a diferença na vida e como colocar tudo isso em prática? Então vamos falar aí da preparação, de como você pode construir seu caminho profissional com inteligência estratégica e atitude. A primeira coisa que você precisa, na realidade, entender é que a preparação não significa saber tudo, mas sim estar aberto para aprender sempre. Hoje o mercado valoriza o profissional que é curioso, que corre atrás de conhecimento, que não fica esperando alguém mandar estudar ou se desenvolver. Uma segunda atitude que você precisa ter para se preparar para esse novo mercado é investir em habilidades digitais. Não importa se você sonha em trabalhar com vendas, marketing, logística, saúde, administração, indústria, educação, ou qualquer outra área. Todas essas profissões estão muito conectadas à tecnologia. E isso significa que você precisa saber usar ferramentas digitais, né? Navegar por plataformas, entender de sistemas básicos e se sentir confortável com novas tecnologias. E outra forma de se preparar para esse novo cenário é desenvolver as suas soft skills, aquelas habilidades comportamentais que nós falamos, que eu falei, né? Aliás, anteriormente, ok? Todos esses elementos, né, só vão ser obtidos, né, se você também trabalhar sua capacidade de tomar iniciativa. Né? Iniciativa significa o quê? Realmente ir para a ação. Então veja, em resumo, se preparar para o mercado atual envolve atitude, curiosidade, disposição para aprender, organização de tecnologia, aliás, organização e tecnologia, habilidade emocional, e uma boa dose de coragem. Ok? Então, eu quero, na realidade, que você reflita sobre o atual momento, né, é, entenda, né, quis te passar as bases, né, de todo vamos dizer assim, uma linha do tempo que nos fez chegar aqui, né, desde a primeira revolução até o atual momento, mas também, como toda a revolução, causa num primeiro momento um certo temor, mas você precisa ter um olhar na realidade diferente. Tentar olhar o novo cenário como uma oportunidade. E para finalizar, eu quero que você leve consigo a ideia de que o futuro não é algo que simplesmente acontece. O futuro ele é construído, pouco a pouco, a partir de decisões que você toma agora. E você está dando um passo muito importante ao estar aqui, aprendendo, refletindo e se preparando para trilhar o seu caminho profissional.
Nós vamos aprofundar ainda mais sobre esse tema, explorar também as características do trabalho contemporâneo que vão te ajudar a se posicionar com mais força no mercado. Parabéns aí pela sua dedicação. Vamos em frente porque muita coisa boa ainda está por vir. Ok? Te vejo na próxima. Professor Igor Assis por aqui.